Muita paz a todos, que a paz de Jesus esteja nesse ambiente. Para nossa ambientação, nós vamos escutar a música Caminho Traçado, de Gisele Guimarães. Agora então vamos elevar o pensamento a Deus, dizendo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais mentores desta casa, mais uma vez estamos aqui, Senhor, a te agradecer pela oportunidade da vida e te pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, todos aqueles que aqui não puderam chegar, todos aqueles, Pai, que estão passando por momentos de dor e dificuldade na sua caminhada. Enfim, Senhor, envolva a humanidade inteira tão carente do teu amor. E te pedimos também que o nosso irmão que fará o estudo na noite seja envolvido pela espiritualidade maior, para que possa trazer, Senhor, para cada um de nós aquilo que precisamos escutar, para refletir, para transformar a nossa vida, para que possamos construir um mundo melhor. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a ti, Senhor.
Bom, e agora chegamos ao momento, mais importante da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo do nosso irmão Alexandre Machado, que é aqui da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade. Ele está substituindo a Adriana Teixeira, que ela não pôde comparecer por motivo de enfermidade de um familiar. E nós estamos continuando o mês em homenagem a Jesus, e hoje o tema é: por que seguir Jesus? Vibremos com o nosso irmão. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. É sempre uma alegria muito grande nós podermos, nesse mês de dezembro, em que mais de perto, mais diretamente, nós prestamos a nossa singela, mas sincera e merecida homenagem ao nosso amado Mestre Jesus, pela sua vinda à Terra, por tudo que representou e representará para nós. Então é sempre motivo de muita alegria podermos, nesse mês em especial, trazermos temáticas relacionadas a Jesus. E hoje nós vamos juntos refletirmos sobre por que seguir Jesus. O próprio tema, ele já é reflexivo, porque é uma pergunta. Nos faz pararmos para pensar, para refletir. Afinal de contas, por que nós devemos seguir Jesus? O que faz com que devamos seguir a Jesus? De onde vem essa necessidade, essa importância? E aí nós vamos refletir sobre isso, trazendo reflexões, trazendo sensibilização, porque acreditamos que falar sobre Jesus, o caminho é esse, de reflexão e de sensibilização acima de tudo. E aí, para iniciarmos, tentando responder a pergunta do tema, por que seguir Jesus? Nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, numa questão que é clássica, famosa, que é a questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí nós temos da espiritualidade superior uma resposta pequena, a menor resposta do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo grandiosa, pequena em tamanho e extensão, mas grandiosa em profundidade: Jesus. Então, através dessa questão, dessa colocação da espiritualidade superior, fica claro para nós, e assim precisa ser, que Jesus, ele é guia e modelo de toda a humanidade, portanto, nosso guia e modelo. E como tal, o exemplo a ser seguido. Olha aí, por que seguir Jesus? Então nós vamos encontrar nessa questão a resposta, o início da resposta para essa pergunta reflexiva do tema. Mas, se não estivermos satisfeitos com isso, acharmos que ainda é pouca essa informação, nós podemos nos debruçar sobre, vamos dizer assim, o currículo de Jesus, um pouquinho do currículo espiritual desse ser angelical, maravilhoso. E aí nós temos, através da doutrina espírita, a informação importante de que Jesus, ele é o governador espiritual do planeta Terra, do nosso planeta. E aí isso gera outras reflexões. Puxa vida, se Jesus é o governador espiritual de um planeta inteiro, que espírito não será esse?
que elevação espiritual, moral ele não terá? E aí, quem nos ajuda a entender melhor essa dimensão espiritual, moral, evolutiva de Jesus é o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele nos traz algumas informações importantes e interessantes. Quando ele diz, por exemplo, que Jesus ele faz parte da comunidade dos espíritos puros, eleitos pelo Supremo Senhor do Universo, que é Deus. Ou seja, ele faz parte de uma comunidade de seres angelicais como ele, de espíritos que chegaram, já alcançaram a perfeição, que se tornaram, por assim dizer, ministros de Deus, a auxiliarem Deus na governança do universo como um todo. E Emmanuel, ainda em A Caminho da Luz, ele nos coloca que Jesus, assim como nós, ele foi criado simples e ignorante. O nosso princípio lá no início da evolução é esse, simples e ignorante. Afinal, não existem seres privilegiados na criação. Nós vamos encontrar isso também no Livro dos Espíritos. Então, Jesus, ele não é privilegiado. Ele foi criado por Deus, sem nenhum tipo de conhecimento, e foi trilhando o seu caminho, a sua jornada evolutiva. Só que Emmanuel, ele nos informa que, diferente de muitos de nós, se não todos, com certeza a maioria, Jesus ele fez uma evolução retilínea, em linha reta, sabendo utilizar o seu livre-arbítrio da melhor forma possível e optando por seguir sempre o caminho do bem. Porque nós também vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, numa outra questão, Kardec se preocupou em perguntar se, para alcançarmos, chegarmos à perfeição, que é o nosso destino final enquanto espíritos imortais, todos nós vamos chegar à perfeição, ainda que relativa, porque absoluta só de Deus, mas chegaremos lá. Então, se para chegar à perfeição, o espírito ele precisaria passar pela fileira do mal, e os espíritos eles são categóricos em dizerem pela fileira do mal não, pela da ignorância, porque seguir o caminho do mal é escolha nossa, é livre-arbítrio nosso, mau uso do livre-arbítrio da nossa parte. Tem até uma música da nossa querida companheira, amiga Maria Elza Tiscati, que fala, que o mal é nossa criação. Então, Jesus, ele soube fazer sempre as melhores escolhas. Então, ele conseguiu evoluir em linha reta e, consequentemente, mais rápido. Mas, para além disso, Haroldo Dutra Dias, ele nos coloca em algumas de suas palestras e seminários, vamos encontrar no YouTube, ele nos mostrando Jesus na posição de um espírito crístico, ou um Cristo, que são espíritos que alcançaram a perfeição, se tornaram espíritos puros, mas dentro disso um patamar evolutivo que a gente não tem sequer dimensão, noção. É assim, top. É dentro lá da perfeição, mas o top. Então a gente percebe que não estamos falando de qualquer um. Estamos falando realmente de um espírito desse quilate espiritual moral, dessa grandeza que nós não conseguimos dimensionar. Bom, por essas informações que nós trouxemos,
acreditamos que agora ninguém tem a dúvida do porquê seguir Jesus. Com esse currículo, né, apresentado, creamos, né, que estamos convencidos dessa importância, dessa necessidade de seguirmos Jesus, ou seja, de seguirmos as sublimes lições do seu evangelho de luz, através das nossas atitudes, tendo atitudes cristãs em nosso dia a dia, em nossa vida diária. Esse é o nosso desafio enquanto cristãos. Vamos ter oportunidade de conversar e refletir sobre isso mais ao longo do nosso estudo. E aí, como nós estamos falando da importância de seguirmos Jesus, de seguirmos os seus ensinamentos, é importante nós nos lembrarmos um pouco desses ensinamentos, de parte deles, porque são muitos, grandiosos, profundos. Então nós agora vamos assistir a um vídeo intitulado Os Ensinos de Jesus, em que nós vamos recordar algumas das suas sublimes, nobres lições. Felizes são vocês, porque bem que Deus. Felizes são vocês que agora têm fome, porque vão ter mais. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês que nos odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem por nós os perseguidores do Senhor. Felizes e não devem, porque antes do momento esperam do céu. Os antepassados dessas pessoas fizeram isso mesmo no céu. Mas quando o homem de vocês chegou, que já fizeram sua vida. Ele não quer ser rico, deve estar louco. Aí vocês que aparecem, que vão chorar muito. Aí vocês que todos os odiaram, porque os antepassados deles também odiaram. Mas digo a vocês que amem, queridos. Façam o bem a quem vocês. Abençoem os nossos. E olhem para o mundo. Se alguém me perguntar para cá, eu mereço perguntar. Se alguém tomar a sua casa, deixe que ele pergunte. Leve alguma coisa aqui. E quando alguém tirar o que é seu, não deve se dizer. Façam pelos outros, com eles que querem que façam por vocês. E amam somente aqueles que amam, por que esperam recompensa? Aquelas pessoas que matam amam os que me amam. E se fazem o bem somente aqueles que lhes fazem o bem, por que esperam recompensa de mim? Aquelas pessoas que matam amam.
Creem e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus dará para vocês. Nenhum servo pode guiar o terra. E tentar fazer instruções para pegar no buraco. Porque olha, a luz do irmão e não tem pronto que está no seu próprio lugar. Se a mãe não concedeu meu filho ao Senhor. Não, querido, não concedeu. Deus é. Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta é dura. Porque todos os que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta sempre se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será o seu filho uma cobra quando ele quer peixe? Como escolheram decidir o mundo? Vocês, mesmo sendo nós, só imaginando outros filhos. Quanto mais o pai, ele dará o Espírito Santo a aqueles filhos. Digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver. Nem com a roupa que merece vestir. Porque a vida é muito mais importante. E o corpo mais importante da vida. Veja uma coisa. Não planta, não colhe, não tem despensa nem recolhe. Mas Deus vai cuidar. Será que vocês não podem muito mais importante? Qual vocês mais têm por entre os homens? Se não consegue viver outra vez, o que se preocupa com você? Sejam crescem flores no corpo. Elas não trabalham nem mal. Mas nem tem valor para ser tão livres que existiam por um momento. Quem quer que amanhã desaparece queimado. Então, claro que esse ano vocês têm que resolver. Senhor, comente com você. Se eu sou pessoa que está me livrando do Estado, poderia dizer, essa menina está aí. Acredite pelas raízes e vai se plantar no mar e resolver. Então nós temos aí o chamado Sermão da Montanha, essa passagem, ou Sermão do Monte, no qual estão incluídas as famosas bem-aventuranças, e que é apenas um trecho do Evangelho de Jesus, mas um trecho onde nós temos diversas lições que ele nos deixa, lições preciosas, lições sublimes, lições profundas. E aí nós poderíamos citar a questão da fé, que é ressaltada em vários momentos ali, a necessidade de cultivarmos a fé, e junto com ela a questão da resignação, da submissão à vontade de Deus, aos seus desígnios, compreendendo a justiça, sobretudo a justiça divina, esse mecanismo. Lições também em relação à benevolência, à bondade, à prática do bem, da caridade, a questão do amor ao próximo, inclusive aos inimigos, que uma ideia bastante revolucionária para a época. Uma proposta muito diferente e que mexeu com o povo à época, mexe conosco até hoje, né? Essa ideia de amor aos inimigos, claro que entendendo que não seria o mesmo amor que dedicamos a um amigo, não seria possível, mas o fato de retribuirmos, por exemplo, o mal com o bem,
Já é uma forma de demonstrarmos esse amor. A questão da indulgência, da tolerância, do perdão, o exercício do perdão, que é algo difícil, mas é desafiador, mas necessário, e ao mesmo tempo libertador. O perdão, ele é libertador, tanto para aquele que perdoa, quanto para aquele que é perdoado. Para ambos, liberta o que perdoa, o perdão liberta aquele que perdoa e aquele que é perdoado. Então ele é fundamental. A questão da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar como é que nessa situação, como eu gostaria de ser tratado, e procurar agir daquela forma. É a regra áurea de ouro do Evangelho de Jesus. A questão do acolhimento sem julgamento, entendendo as dificuldades e limitações de cada um, como temos as nossas. A visão de Deus como aquele Pai maior, celestial, de infinito amor, bondade e misericórdia, não apenas justiça. Então, trazendo também essa nova visão aí de Deus. A necessidade da autocrítica, fazendo parte do processo de autoconhecimento, dessa autorreflexão tão necessária. Jesus também nos traz essa proposta. A importância da iniciativa, da ação, de sair da inércia, do esforço. Buscai e achareis, mas tem que buscar. Batei e a porta se abrirá, mas tem que bater. Ela não vai abrir sozinha como por milagre, tem que ter o seu esforço. A necessidade, a importância da oração, da prece, como essa forma de conexão com Deus. E também a questão da vida futura, da vida espiritual. E junto a isso, a necessidade de desprendimento das coisas materiais. Então esses são só alguns dos ensinos, algumas das lições que a gente colhe nesse trecho. Mas se formos pegar o restante do Evangelho de Jesus, teremos outras lições igualmente importantes, profundas, necessárias ao nosso próprio processo evolutivo, a nossa caminhada rumo à perfeição. Porque, afinal de contas, nós temos Jesus como exemplo. E ele alcançou a perfeição, já conversamos sobre isso. E ele mesmo disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, mostrando que nós também seríamos capazes de alcançar essa perfeição. Mas aí, nós precisamos fazer uma reflexão, entendendo a diferença entre o que representava seguir a Jesus para os cristãos primitivos, à época de Jesus, e para os cristãos modernos na atualidade. E aí, para ilustrar a questão do seguir a Jesus para os cristãos primitivos, nós temos primeiro uma imagem mostrando que a época de Jesus, no cristianismo primitivo, seguir a Jesus era dar testemunho de fé, expondo muitas vezes a própria vida, sofrendo perseguição dos romanos e dos judeus também. Então nós temos ali a questão das arenas romanas, o circo romano, com os leões, com as fogueiras. E para ilustrar isso, nós temos um vídeo, e a gente vai pedir que a gente preste bastante atenção, porque tem uma música, vai ter uma música junto com o vídeo, para a gente captar a mensagem da letra.
Querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está no ser. E pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam medo. Agradecer por tudo que fazes nos nossos corações, poder compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam pelos que sofrem perseguição.
Então, meus irmãos, como nós vimos, para os cristãos primitivos, seguir a Jesus era dar um testemunho de fé assim imenso, num ato extremo de sacrifício da própria vida física. Testemunho de fé e amor a Jesus. Eles entravam no circo romano, nas arenas romanas, cantando hinos de Hosana a Jesus e orando. E aí nós ficamos imaginando nós naquela situação, o quanto não deveria ser difícil, complicada, talvez até alguns estivéssemos. Não sabemos se na posição do cristão perseguido ou do romano que estava lá assistindo, se comprazendo com aquilo, vendo como um espetáculo. E aí, nós precisamos refletir sobre a questão dos cristãos modernos. Hoje em dia, na atualidade, o nosso testemunho de fé não é mais aquele. Hoje em dia, os leões, as feras e as fogueiras que nós precisamos enfrentar não são externos, são internos. São os nossos leões e fogueiras interiores, íntimas, a nos devorarem e nos consumirem. São os leões e as fogueiras do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da maledicência, da inveja, do ódio, da animosidade, da indiferença e tantas outras, que muitas vezes vão devorar e consumir o que temos de melhor dentro, nossas qualidades morais, nossas virtudes. Então são essas as feras, os perigos que precisamos enfrentar na atualidade, se queremos de verdade seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus na atualidade pode também implicar em outras coisas. E aí a gente tem um outro vídeo que é bem curtinho, mas é muito significativo. Vamos prestar atenção.
Esse singelo vídeo, ele nos mostra, ilustra um pouco desse nosso papel enquanto cristãos modernos, enquanto modernos discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, e também modernos apóstolos do Cristo, ou seja, divulgadores da sua mensagem, que o discípulo é aquele que segue e o apóstolo é aquele que divulga, e precisamos ser ambos, discípulos e apóstolos de Jesus. Então, ele nos mostra essa questão de seguirmos a Jesus, sermos discípulos e apóstolos do seu evangelho, espalhando sementes, espalhando as sementes do evangelho de Jesus, sementes do bem, sementes de amor, sementes de paz, sementes de luz. Jesus nos convidou: brilhai a vossa luz diante dos homens. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós precisamos estar imbuídos desse nosso papel. Porque dessa forma, espalhando essas sementes do Evangelho de Jesus, das suas lições, não apenas através de palavras, mas sobretudo através de atos, nós, como diz a música, né, música tema do filme Aladdin, né, a whole new world, ou seja, um mundo inteiramente novo. É isso que Jesus nos convida a construirmos junto com Ele, a implantarmos o reino de Deus na terra, a construirmos um mundo inteiramente novo, um mundo regenerado, espiritualizado, cristianizado. Esse é o nosso papel enquanto modernos cristãos. Sabemos que não é fácil, é um desafio diário, porque, como diz uma frase que vimos certa vez estampada numa camisa e nunca mais nos esquecemos, é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus, que é outra coisa, é outra dimensão. É realmente vivenciar os seus ensinamentos, é realmente ser cristão no nosso dia a dia. E esse é o papel que nos cabe, para o qual Jesus, ele já há 2000 anos vem nos convidando. E até quando vamos retardar aceitar o seu convite sublime? É uma reflexão. E aí, ainda recordando esses ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, nós trazemos essa mensagem, esse texto, A Poesia Suave de Jesus, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que nos diz: o Evangelho de Jesus é um poema à simplicidade, não requer explicações metafísicas, nem elasticidade filosófica para entendê-lo. Então, compreender os ensinos de Jesus passa muito mais por aqui do que por aqui. É sentir, é sensibilidade, é ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Uma das lições sublimes de Jesus é a lição do desprendimento, é a lição da confiança em Deus, da providência divina e do desprendimento das coisas materiais, terrenas, porque o apego a elas atrapalha o nosso processo evolutivo. É claro que as coisas materiais existem para serem utilizadas por nós,
em nosso benefício, do nosso próximo, para o nosso progresso e da humanidade, mas sem apego, sem ficarmos presos a elas. E o Espiritismo vem ainda completar isso mais ainda, nos lembrando que somos espíritos imortais. A nossa essência espiritual, os nossos verdadeiros valores são os valores morais e espirituais. Esses que precisamos conquistar, esses que levaremos para a vida espiritual após desencarnarmos, e tão somente eles. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. É a lição da perseverança. Jesus, ele nos convida ao seguirmos, sem olharmos para trás. Porque, como nos diz Paulo de Tarso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas e eis que se fez uma realidade nova. Então, com Jesus é tudo novo, é vida nova. O que passou, passou. É olhar para a frente, para um futuro glorioso que nos aguarda nessa caminhada com Jesus. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a lição da autoanálise, de nos colocarmos no lugar do outro, da empatia, de entendermos que temos as nossas limitações, assim como o outro também. Porque Jesus mesmo disse a Pedro que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Mas muitas vezes nós vemos maldade em tudo e não conseguimos enxergar a fragilidade humana, como se nós também não a tivéssemos. Então é uma reflexão que se faz muito necessária, inclusive aprendendo a aceitarmos as diferenças. Ninguém é obrigado a pensar como ninguém, a agir como ninguém. Isso é livre-arbítrio e precisa ser respeitado. Quando fordes convidados para um banquete, sentai nos últimos lugares. É a lição da humildade, do não termos necessidade de autopromoção. Nós não temos que querer aparecer. O que precisa aparecer é o trabalho no bem realizado em nome de Jesus, por amor a Jesus. Isso é que precisa de destaque. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. É a lição da caridade, também exemplificada pelo Mestre Jesus em sua liderança servidora. E Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Precisamos seguir esse exemplo, procurando servirmos sempre que tivermos oportunidade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a lição do acolhimento. Jesus nos aguarda nos momentos difíceis, inclusive, mas muitas vezes, nos momentos de dificuldade, vamos buscar socorro em situações que, longe de nos ajudarem, muitas vezes vão prejudicar ainda mais, complicando ainda mais a situação. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a lição da delicadeza. E como muitas vezes isso falta na sociedade em que vivemos, esse trato cordial uns com os outros, precisamos praticar. Reconcilia-te com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. É a lição da paz, da indulgência, do perdão, para que a situação
não venha se complicar ainda mais, principalmente quando deixamos para uma próxima reencarnação. Saiu o semeador a semear sua semente. É a lição do trabalho no bem, do trabalho na seara de Jesus, que nós bem vimos no vídeo espalhando sementes. Para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. É a lição da volta, do retorno. Bendita reencarnação, que representa um recomeço para cada um de nós, uma nova oportunidade de redenção dos nossos equívocos. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio para servir e não para ser servido. É a lição da nobreza, da integridade moral que todos nós devemos buscar, tendo Jesus como nosso exemplo. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. É a lição da firmeza. Firmeza baseada em valores morais sólidos e numa convicção que venhamos a desenvolver. Tratai a todos como gostarias de ser tratado. É a lição da justiça e também da empatia, nos colocando sempre no lugar do outro. Vá e não peques mais. É a lição da resistência ao mal. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Jesus, ele nunca foi conivente com os nossos equívocos, nos convidando a corrigirmos os nossos erros, a nos redimirmos, a trilharmos um novo caminho. Lázaro, levanta-te e anda, é a lição da fé, da confiança, da certeza de tudo de maravilhoso que Jesus pode fazer por nós, operar em nossas vidas, desde que o aceitemos como Mestre e Senhor de nossas vidas. E, finalmente, procure Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema vida, enfim, em tudo que eleva e ilumina. Por isso é tão difícil para a ciência e para a filosofia encontrá-lo. Portanto, meus irmãos, seguir Jesus é vivenciar as suas sublimes lições, através de palavras, como falamos, mas sobretudo de gestos, de atos, porque a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. É como nos recomenda Francisco de Assis: vê como vives, talvez tu sejas o único evangelho que o teu irmão sabe ler, mostrando a nossa responsabilidade de nos tornarmos, no dizer de Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho de Jesus, porque, como coloca o Espírito Emmanuel, nós somos o quinto Evangelho inacabado, ou seja, em construção, sendo escrito diariamente através das nossas atitudes cristãs. Para encerrarmos o nosso trabalho, nós queremos deixar como mensagem final o vídeo da música Realmente Jesus, do grupo que atua, que é um grupo de arte espírita aqui da nossa região de Campo Grande. Muita paz.
preciso ser feliz, basta querer encontrar um sentimento, um exemplo a seguir, esperança de me encontrar aqui. Na verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. Vamos agradecer ao nosso irmão Alexandre pelo trabalho da noite, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos, Senhor, por esta noite, por este momento, e que do céu derrame sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão aqui, as melhores energias, Senhor, capazes de nos refazer física e espiritualmente. E que possamos também direcionar essas energias a tantas pessoas, Senhor, que estão lá fora e vivendo dor e sofrimento. Que a grandeza do seu amor envolva a cada um deles, envolva a cada um de nós, e que possamos, Senhor, transformar a nossa vida através do teu Evangelho, que engrandece, e que possamos fazer com que cada dia seja uma oportunidade para que possamos ser melhores, gratos, agradecidos. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Todos tenham uma boa noite e um bom final de semana. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022.
Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.